Eu gostaria que, especial hoje, a gente ficasse de pé para fazer a leitura da palavra de Deus juntos. Você acompanha e eu faço a leitura e você acompanha no seu texto. Diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Senhor, nós na Tua presença entramos para Te cultuar, para adorar o Teu nome, para invocar o Senhor nas nossas vidas, na nossa comunidade, para os nossos familiares. Porque o Senhor é aquele em quem está a nossa confiança. O Senhor é o nosso bom pastor que nos supre em todas as áreas. O Senhor é o bom pastor que supre as necessidades do nosso dia a dia, que supre a nossa alma de alegria, que supre a nossa eternidade de justiça, que transforma a nossa existência e nos guia pelos teus caminhos. O Senhor é aquele que se faz torre forte, proteção no meio das calamidades da existência e da caminhada, dos desafios da vida, das pandemias. É em Ti que nós nos refugiamos, Senhor, porque Tu és o nosso bom pastor. Na Tua presença, Senhor, nós de já intercedemos pelos nossos irmãos, amigos, parentes, que estão lutando no meio dessa pandemia contra o coronavírus, por cada um que vai ser citado nessa hora, pela oração de cada um dos irmãos, que por muitas vezes são amigos das nossas células, são parentes, familiares. De forma especial, eu intercedo pela pastora Rutiane, pela pastora Meire, naquela UTI. Meu Deus, no nome de Jesus, guarda a saúde da Tua filha, da Tua serva. Abençoa o pai e a mãe da irmã Catarina, aqui da igreja. Toda a família do pastor Tito, Senhor, que está lutando contra o coronavírus agora. Pelo irmão Batista, na tela UTI também, Senhor. Amigo querido, irmão querido. Pelo seu Riba, o tio do Jofran, também está na UTI, lutando contra o coronavírus. Nós intercedemos, Senhor, por cada um desses irmãos e por muitos outros que nos ouvem ou que estão sendo citados em oração nessa hora. Visita, fortalece, restaura, recupera. Clamamos a Ti, porque o Senhor é o nosso pastor, aonde está a nossa confiança, Senhor. Acima de tudo e de todos, a nossa esperança está nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Estamos no livro de Salmos e terminei a série de pregações em Coríntios e eu estou me preparando para começar a nova série de pregações, série de exposições, ainda definindo. E por hora eu vou pregando de forma mais livre aos irmãos, e hoje, em especial, voltei para um texto bem conhecido de todo cristão, que é o Salmo de número 23. E os Salmos, eles são textos muito especiais, principalmente em momentos como esse que nós estamos atravessando, momentos de oração, momentos de desafios, de angústias na vida, porque os Salmos, eles são orações feitas por homens a Deus, ainda que eles sejam palavras de Deus para nós, mas são registros de palavras de homens a Deus, nas quais nós nos identificamos muito, quando nós
lemos os Salmos, por muitas vezes nós nos identificamos com os nossos próprios sentimentos, com os nossos próprios medos, angústias, com os nossos próprios clamores e louvores. É um texto que normalmente cai muito na simpatia dos irmãos, porque é fácil se identificar com as orações, com as canções do livro de Salmo. Ao mesmo tempo que é um livro de canções e orações, é um livro riquíssimo de teologia, porque revela a teologia popular do povo. Não era a teologia elaborada pelos grandes escribas, escritores, mas era a teologia que era cantada nos louvores da comunidade, no templo, nas cerimônias, que revela como o povo de fato se relacionava com Deus, como era a experiência deles com Deus, como eles articulavam as suas convicções de fé. E nesse caso aqui estamos diante de uma das orações, das canções mais lindas, feitas pelo rei e pastor Davi. E ele começa dizendo: o Senhor é o meu pastor. A figura do pastor era uma figura muito comum no Israel antigo, em todo o Oriente Médio, até hoje. E talvez a ideia do pastor seja até comum para alguém que veio do interior e foi criado no interior, em meio ao gado e talvez tendo alguma criação de ovelhas. Mas especialmente em Israel, era tão comum que muitas ovelhas, a relação da ovelha com o pastor era quase de um animal de estimação. Eles eram conhecidos pelo nome, havia profunda intimidade ao ponto de que as ovelhas conheciam a voz do seu pastor. Quem diz isso é o próprio Senhor Jesus em João. Como havia uma relação tão profunda do pastor da ovelha, que se ele perdesse uma em meio às 100, a gente vai lembrar Jesus contando aquela parábola, ele deixava as 99 e ia enfrentar o perigo que fosse para proteger aquela única ovelha que se perdeu, querida e amada. A relação do pastor com a ovelha era tão marcante para revelar a relação de Deus com Israel, com o homem, que, por exemplo, o próprio rei Davi, uma vez por causa das suas ovelhas, tendo as suas ovelhas sendo ameaçadas por leões e ursos, ele conta que ele lutou contra um leão uma vez e lutou contra um urso em outra vez, só para proteger as suas ovelhas. Ele, sabendo do amor, do cuidado, da proteção, da relação que tinha o pastor para uma ovelha, eles olhavam para Deus e essa figura passava a ser uma figura muito forte. E eles dizem: o Senhor é o meu pastor, é o Senhor que cuida de mim, é o Senhor que me guia, é o Senhor que luta as minhas guerras, é o Senhor que me protege dos meus inimigos, é o Senhor que é o meu dono, e se eu estiver com o meu Senhor, eu estou protegido, guiado, e nada me faltará, e nem os meus inimigos me alcançarão. Era esse o grito, era esse o clamor, era essa a poesia que saía do coração de Davi. O Senhor é o meu pastor, eu tenho um dono que me guia, que cuida de mim. Mas é interessante a gente também perceber que quem é que está falando aqui é o rei Davi. Rei Davi foi o rei mais famoso de Israel. O rei Davi foi o rei que levou a nação de Israel a um outro patamar. Havia exércitos, dinheiro, poder, fama. Ele tinha tudo para ser arrogante, ele tinha tudo para ser autossuficiente, ele tinha tudo para se achar dono do seu próprio nariz, do seu destino. Mas mesmo ele tendo todo
o recurso necessário, ainda assim, ele diz: eu tenho alguém que manda no meu nariz. Ainda assim, ele diz: a minha segurança não está no meu dinheiro, no meu trono, no meu exército. A minha segurança e a minha provisão vem de Deus. E eu sou dependente dele. A primeira verdade da parábola do pastor é que ele vai dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A primeira coisa que ele conta é que se o Senhor é o pastor, Deus é a provisão da sua vida. Ele diz: nada eu sentirei falta. O Senhor vai prover em todas as minhas necessidades. O Senhor não vai deixar faltar sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha mesa, no meio da minha caminhada, quando eu estiver enfrentando meus adversários ou uma epidemia. O Senhor é o Jeová Jireh e há de prover sobre a minha vida. Era essa a canção de Davi: ele não vai deixar faltar. Davi cantando isso, ele sabia sobre qual é o Deus que ele estava, com quem ele se relacionava. Ele sabia que era um Deus que fez Israel, o povo dele, atravessar pelo deserto, mas o próprio Deus era quem providenciava o pão de cada dia de forma milagrosa por meio de um maná que caía do céu. Ele está dizendo: ainda que eu passe pelo deserto, Deus vai fazer vir pão do céu para me prover, mas nada me faltará. É o mesmo Deus que sabe que quando Elias, desesperado, corre para o deserto, em meio aos dilemas que ele atravessava, as guerras que ele atravessava, as perseguições que ele sofria, os corvos vieram alimentar a Elias para que ele não passasse de fome. É o Senhor que provê. Ele, conhecendo a história de Israel, Davi podia dizer: eu sei quem é o nosso Deus, o Deus que tem aliança comigo, nada me faltará. Não é à toa que, sabendo dessa história, é que Jesus nos ensina a orar. Como é que Jesus nos ensina a orar? Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Às vezes a gente não tem a dimensão do significado da oração de Jesus. O que Jesus está dizendo é: assim como o Senhor supriu Israel no deserto, providenciando poderosa e milagrosamente o sustento de Israel, assim faz conosco também. E Davi entendia exatamente essa verdade, dizia: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele mesmo vai dizer: já fui jovem, agora sou velho, nunca vi um justo mendigar o pão. O Senhor Jesus ensinando, já que no Novo Testamento, ele vai dizer que aquele que busca em primeiro lugar o reino dos céus, ou seja, aquele que faz de Cristo seu pastor, aquele que se faz ovelha do pastoreio de Deus, ele diz: todas as coisas vos serão acrescentadas. Por que andar ansioso? Pelo que comer, pelo que vestir? Por que andar ansioso? Se o Senhor é aquele que nos supre, nada nos faltará. O Senhor que morreu na cruz por nós, revelando o seu amor por nós, já disse que há de nos suprir. E o apóstolo Paulo, interpretando e colocando isso em outras palavras, no capítulo 8 de Romanos, ele diz: aquele que por acaso não nos negou o seu único filho, não nos entregará juntamente com isso todas as outras coisas. Por isso vamos dizer juntos: o Senhor é o meu pastor,
nada me faltará. Nós estamos atravessando, enquanto eu prego esse sermão, nós estamos atravessando a epidemia do coronavírus. Em meio a esse momento, a gente tem dificuldade de comprar, de vender, a gente tem dificuldade de consumir, a gente tem dificuldade de sair de casa. Sobretudo, a gente tem dificuldade de trabalhar. Quem é dono de restaurante, por exemplo, aqui, não consegue abrir as portas, entre outras condições. Quem é funcionário de alguma desses negócios foi mandado para casa sem poder trabalhar, vem a incerteza de, será se meu emprego vai continuar ou não? Será se eu vou conseguir levantar o dinheiro para sustentar a minha casa esse mês ou não? E esses desafios, que pareciam distantes de nós há um período atrás, agora são bem próximos. Mas eu quero te dizer, irmão, o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Se a primeira verdade sobre Jesus, ou Deus ser o nosso pastor, é que nós seremos supridos em todas as áreas. Em segundo lugar, ele vem para o verso 2 e 3, e a gente aprende que ele nos supre também na nossa alma. Ele supre o nosso físico em primeiro lugar, em segundo lugar ele supre a nossa alma também. Ele diz assim: ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Olha, as palavras que aparecem aqui: repousar, descanso, refrigério. Ele está trazendo agora uma outra imagem da relação do pastor e da ovelha, que era, enquanto o pastor diariamente fazia o percurso com a ovelha, levando ela até os pastos verdejantes, levando ao lugar onde ele poderia beber água nos melhores riachos e lagos. Ele sabia que uma ovelha não podia fazer longos percursos, porque se uma ovelha fizesse longos percursos, ela morreria. Isso é relatado inclusive na própria Bíblia, em alguns textos, por exemplo, como de Abraão. Então o pastor, ele precisava planejar descansos na caminhada, precisava planejar um lugar onde pudesse botar as ovelhas debaixo de uma árvore, num lugar de sombra. Ele precisava, no meio daquela caminhada, colocar as ovelhas na beira de um riacho ou de um lago, onde elas pudessem se refrigerar, se refrescar, recuperar suas forças. Ele sabia que precisava planejar descanso para o seu rebanho. Agora Davi, ele diz: assim, nessa mesma imagem pintada entre nós, Deus faz conosco. Deus, na caminhada da vida, Ele vai nos levando a lugares de descanso. Talvez eu já ilustro dizendo você em meio aos cansaços da vida, as lutas, os desafios, até mesmo diante do coronavírus, mas Deus vai providenciando descanso, refrigério, Ele vai sustentando a nossa alma na caminhada, é o que diz Davi. Ele nos faz repousar em pastos verdejantes. Ele não vai deixar eu cair sem força na caminhada. Ele não vai deixar ficar tão cansado ao ponto de não conseguir me levantar, porque Ele me leva para junto das águas de descanso. Ele não vai deixar que minha alma fique tão sobrecarregada que eu me destrua. Pelo contrário, Ele diz, Ele refrigera a minha alma. Assim como Ele refrigera o físico, as forças da ovelha, Ele refrigera a tua alma. O pastor é aquele que traz descanso para o nosso coração. O nosso bom pastor, como diz João 10, que é Jesus Cristo, ele nos ensina
que não há como ter refrigério na alma se não for guiado pelo pastor Jesus. O próprio Senhor Jesus vai dizer: deixo-vos a minha paz vos dou, não a dou como o mundo dá. Olha, e Davi sabia muito bem disso, e você precisa aprender essas palavras de Jesus. Porque o mundo que a gente vive hoje, ela acha que ela pode ter descanso na alma se tem dinheiro no banco. Eu estou doente, mas estou tranquilo, eu tenho dinheiro no banco. Eu estou passando por uma dificuldade financeira, não tem uma dificuldade familiar, não tem problema, eu tenho dinheiro no banco. Eu estou tendo desafios com meus filhos, não tem problema, eu tenho dinheiro no banco. E a gente, de alguma forma, acha que se a gente tem dinheiro, a gente vai encontrar descanso nas caminhadas da vida. Isso é uma ilusão, irmãos. Talvez você mesmo conheça como eu conheço. Gentes que já foram muito ricas e hoje são muito pobres. Alguém que tinha muito dinheiro na conta e ela se vangloriava do seu poder, da sua segurança, da sua tranquilidade, e hoje ela precisa, quem sabe, até da tua própria ajuda para comer o pão dela de cada dia. Outros se vangloriam na sua saúde e força para trabalhar, que também pode passar. Outros se confiam na sua empresa, que pode quebrar. Só existe um lugar onde você pode encontrar paz perene. Paz para qualquer circunstância da vida. Paz para quando eu tenho dinheiro e quando eu não tenho dinheiro nenhum. Paz para quando eu tenho saúde ou quando eu estou enfermo. Paz para quando eu sou reconhecido ou para quando eu estou sendo humilhado. Só existe um lugar, só existe uma paz, que ela independe das circunstâncias, porque ela não vem das coisas desse mundo, ela vem de Deus. Ela é sobrenatural, trabalhando na alma das suas ovelhas. É a paz que vem de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Paulo, fazendo referência a essa paz que Jesus ensina, ele diz assim: e a paz que excede todo entendimento humano, guardará a vossa mente e coração em Cristo Jesus. Não é uma paz que o mundo conhece, porque ela excede o entendimento humano. É uma paz que vem de Deus, que só Ele pode dar. Eu me lembro de uma mulher samaritana que teve um encontro com Jesus em João capítulo 4. Ela ia sozinha, num horário estranho, meio-dia, buscar água num poço, porque ela não queria se encontrar com ninguém. E ela tem um encontro com Jesus, e Jesus oferece para ela águas que poderiam refrigerar a sua vida de forma plena, saciar a sede dela, de forma que ela nunca mais precisasse buscar água. Aquele começo parece um pouco metafórico, nebuloso. Ela mesma fazia várias perguntas, dizendo: então me dá dessa água, que água é essa? Tu não tem um balde para tirar? Então me dá dessa água para eu não ter mais que fazer essa viagem para o poço. Como Jesus tratava de coisas espirituais, da alma. E ela sempre achava que a solução estava nas coisas desse mundo, no físico. Jesus precisou ser claro com ela, dizendo: eu vou te falar sobre que sede que eu estou dizendo. Vai buscar o teu marido. Quem lembra desse texto? E aí, ela diz assim: eu não tenho marido. Jesus vai dizer: disseste bem. Porque 5 maridos já tiveste, o que você tem hoje nem é teu. É emprestado de alguém. Aquela mulher achava que ia saciar a sede, encontrar um poço de refrigério em alguém.
no próximo amante, no próximo marido, no próximo namorado. O outro era alguém que ia resolver as sedes da sua alma. E isso ainda é comum nos dias de hoje. Quantos meninos, meninas, homens ou mulheres acham que se divorciar e casar de novo vai ser feliz? Eu sinto te dizer, ninguém vai te fazer feliz. Ninguém vai te trazer paz. Outros acham que se sair desse emprego e for para outro, vão ser felizes. Eu vou te dizer uma coisa, nenhum emprego nesse mundo pode te trazer paz. Porque a verdadeira paz não estão nos postos desse mundo. As verdadeiras paz a verdadeira paz é encontrada só em um poço. E esse poço tem nome, é Jesus Cristo. E quem beber das águas que Ele der, do seu interior fluirão rios de água viva. É a resposta que Ele deu para a mulher samaritana. E encontrará refrigério para a alma. E por fim, em terceiro lugar, Ele diz: guia-me pelas veredas da justiça. Se o primeiro suprimento é físico, o segundo suprimento é na alma, o terceiro suprimento é espiritual. Ele diz que caminhar na justiça, e a ideia de justiça está ligado a andar na lei do Senhor, na vontade de Deus, no caminho de Deus. De alguém que conhecia a lei de Moisés e sabia o quão difícil era fazer a lei de Moisés, de alguém como Davi que já tinha dado muita topada na vida. Ele vai dizer uma coisa: só existe um que pode te fazer andar na vontade de Deus. O que ele está dizendo é se o próprio Deus te guiar na vontade dele. Olha, muita gente acha que o Novo Testamento é graça, o Antigo Testamento é lei. Só quem nunca leu o Novo Testamento com carinho, ele está dizendo: não, você só consegue andar na justiça de Deus se for pela graça do próprio Deus. Você só consegue fazer a vontade de Deus se você deixar que o próprio Deus conduza a tua alma, o teu interior, os teus pensamentos, as tuas palavras, à vontade de Deus. Ele diz: o meu pastor que me guia na sua justiça, é o meu pastor que me guia na sua palavra, é o meu pastor que me guia na sua vontade, é o meu pastor que me guia na sua lei, é Ele. Essa é uma verdade espiritual que Davi já entendia e que o apóstolo Jesus Cristo nos ensina e o apóstolo Paulo nos explica. Nós fomos escolhidos antes da fundação dos séculos. Antes do cosmos ter sido criado, Deus já te chamou. Foi o Espírito Santo que te convenceu da justiça e do pecado. É o próprio Deus que te chamou para Ele. É o próprio Deus que transformou o teu coração, a tua mente, até o teu desejo de estar aqui dia de domingo, louvando e adorando a Deus, foi colocado no teu coração pelo próprio Deus. O teu caminho de santificação é o próprio Deus trabalhando no teu interior, porque tudo que nós fazemos, vivemos para Deus, vem dEle, por Ele, para Ele, é Ele que faz tudo em nós. É Ele que começou a boa obra e é Ele que continua a boa obra. Somos totalmente dependentes de Deus para fazer a própria vontade dEle. É impossível o homem fazer a vontade de Deus pelas suas próprias forças. É impossível o homem se arrepender dos seus pecados pela sua própria reflexão interior. É impossível o homem ir para o céu se o próprio Deus não o guiar até Ele. Por isso que o nosso bom pastor vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Davi diz: é Ele que nos guia. Jesus diz: eu sou o caminho.
Você quer andar na vontade de Deus? Entre no caminho de Jesus. Ande no caminho dele. Que ele vai trabalhar no teu coração. Ele vai trabalhar na tua alma. Ele não vai te melhorar. Jesus vai dizer em João 3, para Nicodemos, ele vai dizer, é necessário nascer de novo. Nascer do Espírito. O apóstolo Paulo vai dizer sobre isso, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. O Espírito nos leva para uma nova dimensão de existência. Não é nós, não é pelas nossas próprias forças, não somos nós, não é pelas nossas próprias forças, mas é pelo poder do Espírito Santo que opera em nós. É o próprio Deus trabalhando em mim. Lutero, ele explica isso por meio de uma ilustração, colocando uma escada que chega até o céu, gigantesca. E ele diz, só tem uma maneira de um homem subir essa escada. Se ele se ajoelhar no primeiro degrau e pedir para Deus o ajudar a subir. Não é pelas nossas forças, é pela graça do Senhor Jesus. Quantos ficam se preparando para entregar o coração para Jesus? Não, eu vou me preparar, eu vou largar isso, eu vou deixar disso, eu vou largar ela, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado, aí eu venho para Cristo. Você não entendeu nada. O que você precisa fazer é se entregar para Cristo e deixar Ele te transformar. Você entrega a sua vida para o Senhor, para o pastoreio dEle, e Ele vai te guiar na sua vontade. Quero ilustrar isso dizendo sobre como eu entendo o meu próprio ministério. Há 2 anos atrás, eu junto com a minha família decidi ficar tempo integral na igreja. Era pastor já, mas engenheiro. Mas há 2 anos, em 17 de novembro de 2018, pouco mais de 2 anos agora, eu acho, eu vou ficar tempo integral. Em alguns momentos, alguns podiam dizer, que bênção, você é um homem de Deus, que maravilha, olha, você está abrindo mão lá da sua vida financeira, profissional, dos caminhos que você percorria para vir para cá, enquanto que, na verdade, irmãos, quando eu olho para mim mesmo, eu penso assim, eu não tenho mérito nenhum nisso, foi Deus que me conduziu para isso. Eu tenho o maior prazer de fazer isso, eu tenho a maior alegria de fazer isso, eu tenho o maior, sabe, isso não é esforço, não é sacrifício nenhum, eu não tenho mérito nenhum, pelo contrário, eu me sinto agraciado por Deus, pelo esse privilégio. Não é mérito, é o próprio Deus que conduziu minha história para cá. E é assim que Deus faz nas nossas vidas espirituais, não é mérito nosso. É obra de Deus. E por fim, se Deus é aquele que nos supre em todas as coisas, supre a nossa alma, supre na nossa vida espiritual, Ele, por fim, Ele é aquele que nos supre com proteção. Ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Ele diz que na vida, alguém pode achar que porque tem um bom pastor, e que ele é Deus, ele é todo poderoso, a gente é só vitória, é só vitória, é só vitória, não vai ter espinho, não vai ter luta, não vai ter dificuldade, não vai ter problemas. E há muitos pregadores, inclusive, que parecem passar, mesmo que inconscientemente em alguns, essa mensagem, que está em Cristo não vai passar dificuldade financeira, não vai ficar doente, quem está em Cristo não pega corona, como assim? Não fica doente? Na verdade, eu já vi alguns pastores dizendo que a própria epidemia do coronavírus desfez muita da teologia da prosperidade, teve que calar muitos pregadores, desses que estão na internet, na televisão. Porque o próprio Senhor Jesus disse que na vida a gente passa por aflições. O próprio Davi, ele vai dizer, sim, na sua poesia, a gente, na vida, tem vales de sombra da morte.
tem momentos difíceis. O que era o vale da sombra da morte? Quando ele está na caminhada com o pastor, ele sabe que tem, no meio daquele trajeto, aqueles pontos perigosos. Aquele vale, deserto, onde há muitos animais selvagens, ou há muitos saqueadores. A gente sabe aquele lugarzinho que fica entre o ponto de ônibus e a chegada no trabalho. Não tem aquele lugarzinho que tu sabe, aquele é o lugar que se eu passar por ele eu estou tranquilo. Aquele lugarzinho entre o ponto de ônibus e a chegada em casa, tem aquela esquina, que no Turu é por aqui, passou dali para cá, levanta a mão da glória a Deus, irmão, né? A gente tem uns lugarzinhos onde a gente sabe que é perigoso. Ele está dizendo a mesma coisa, quando eu conduzo as minhas ovelhas, eu sei o lugar do perigo. Mas ele diz que quando eu passar pelos lugares perigosos com minhas ovelhas, ele diz uma expressão muito forte. Ele diz assim, quando eu estiver no lugar perigoso, eu não vou ter medo. Eu não vou me desesperar. Eu não vou deixar minha alma se angustiar. Eu não temerei. Por quê? Porque mesmo naquele lugar, mesmo naquele dia, mesmo no meio do vale da sombra da morte, eu sei que o Senhor está comigo. O Senhor está comigo no dia da alegria, o Senhor está comigo no dia da tristeza, o Senhor está comigo no dia da bonança, mas no dia da tempestade, o Senhor está comigo no dia da fartura, o Senhor está comigo no dia que está faltando tudo. Ele está lá. O Senhor está comigo no dia da minha saúde, o Senhor está comigo no leito da UTI. Ele está lá. E se Ele está lá, eu posso ter segurança no meu coração, eu posso ter segurança na minha alma, eu posso ter segurança na minha vida, eu não preciso me deixar ser destruído no coração ao ponto de precisar de taxas vermelhas, taxas pretas, para conseguir viver, não, porque quem vai trazer paz à minha alma é o meu Senhor Jesus Cristo, é saber que Deus está comigo nos dias sombrios da minha caminhada. Ele está lá, eu já passei por dias sombrios, eu sei que você já passou por dias sombrios, mas a diferença é sabendo que Deus está atravessando eles comigo. Tendo um Deus para derramar as minhas lágrimas em oração e saber que Ele as colhe, que me consola, que Ele está trabalhando soberanamente na minha caminhada, seja na minha alma, seja pelas circunstâncias naturais da vida, mas Ele está comigo e os seus planos não serão frustrados. Ele diz que o teu bordão e o teu cajado me consolam. É interessante porque bordão e cajado é um pedaço de madeira de um lado, que serve para o pastor se equilibrar, e o outro, ele tem uma curvatura para poder puxar a perna das ovelhas e guiar as ovelhas. Mas aqui, nessa figura agora, ele transformou aquilo que serve para o apoio do pastor, para o trabalho pastoral, ele em uma poderosa arma de guerra. Ele com aquele bordão, com aquelas duas madeiras, podem vir inimigos, animais selvagens, e ele está armado até os dentes. Sabe o que Davi está dizendo? Que eu não preciso ter medo de passar nas guerras da vida, porque meu Deus está armado até os dentes para lutar as minhas guerras. E não há um inimigo que eu entre em guerra que ele não é poderoso para vencer. Ele então conclui, trazendo essa ideia com uma outra imagem, dizendo: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Aí ele, sobre essa mesma ideia de proteção, ele conta uma imagem que fala de uma questão
de um valor da cultura do Oriente Médio, que era da hospitalidade. Se alguém chega na sua casa, você tem um dever moral de o proteger, o suprir, o alimentar. Assim, ele está contando uma história como se alguém vem correndo no deserto, seguido por inimigos, até que ele chega numa vila. E o dono daquela vila é um homem muito poderoso. E aquele homem, pelo valor da hospitalidade, o recebe. Você vem ferido, esbaforido, mas ele coloca óleo na sua cabeça e te refresca. Você toma um banho, ele coloca óleo nas tuas feridas e te trata, refrigera a tua alma. Ele supre em todas as coisas, dando um cálice transbordante de vinho. E ele diz assim: e os teus inimigos ficam lá de longe, só olhando, sem poder te tocar. Vendo você agora banhado, refrigerado, com óleo na cabeça, com suprimentos transbordantes, com honra, na casa daquele Senhor. E ele não pode nem chegar perto de ti, só de longe ele contempla. Assim somos nós na casa de Deus. Os inimigos podem se levantar, os desafios podem vir, mas ele não pode nos tocar, porque estamos protegidos na casa do nosso hospedeiro, na casa do Senhor. Os inimigos não podem nos deter. Pelo contrário, lá temos alegria, suprimento, honra, na casa de Deus. Por isso ele diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A casa do Senhor é o lugar de proteção. É na casa do Senhor que eu quero estar. É na casa dele, é na presença dele. Nada vai me afastar da presença dele. Nem os desafios da vida, nem o coronavírus. Nada vai me afastar de amar, buscar, adorar, invocar a Deus, porque esse é o lugar da proteção. É na presença dele. A presença dele na minha vida é prioridade para mim. É necessidade primária. É de lá que vem meu suprimento. É interessante que a gente está na época do coronavírus. E de alguma forma a gente passa uma mensagem que buscar o pão de cada dia é prioridade sobre buscar a Deus. Enquanto, na verdade, o que a gente aprende na Bíblia é que buscar a Deus é que traz o pão de cada dia. É habitar na casa do Senhor. É priorizar a presença dEle, a oração, o estudo da palavra, a comunhão com os irmãos. É estar nele, alimentando dEle. É isso que supre a minha vida em tudo. Mas ele diz, o que é que vai suprir? Ele diz assim, aí é a ideia final de Davi. É quando ele diz bondade e misericórdia. Mas eu quero mudar minha versão aqui para as outras versões que conseguem captar melhor a palavra traduzida na Almeidinha como misericórdia. Se você tem alguém com a NVI vai dizer bondade e fidelidade. Se tiver alguém com a NTLH, vai encontrar bondade e amor. Mas pastor, por que tem diferentes palavras para a palavra hesed do hebraico, mas tem uns que traduzem como misericórdia, outros como amor, outros como fidelidade, porque a palavra ela significa isso tudo mesmo, significa aliança. O hesed, que é essa aliança que Deus tinha com Israel, era a aliança que Deus escolheu Israel por amor, e ao mesmo tempo ele casou com Israel, ele fez uma aliança com Israel. E ele fez, e por causa do amor e da aliança, ainda que Israel ande por caminhos tortuosos, ele sim, por vezes iria ter que julgar e ter que trabalhar na vida de Israel, mas ele jamais abandonaria a sua noiva.
Essa ideia dessa relação. Sabe por que eu sei que as bênçãos do Senhor vão me alcançar, vão me perseguir, como diz Deuteronômio, e vão me alcançar porque o Senhor tem uma aliança comigo, porque Deus me ama, porque Deus me escolheu, a bondade dEle, a misericórdia dEle estarão comigo todos os dias, por causa dEle e somente por causa dEle. Essa é a aliança que Deus tem conosco. Essa é a aliança que Deus tem com seus filhos. Essa é a aliança que Deus tem com o seu povo. Essa é a aliança que Deus tem com as suas ovelhas. E que apesar de mim, Ele nunca me abandonará, mas sempre a sua bondade me alcançará. Em nome de Jesus. Amém. Fica de pé comigo, vamos orar. Senhor, nós entramos na Tua presença nessa manhã de oração, Senhor, sabendo que o Senhor é o nosso pastor, que nada nos faltará, que o Senhor é o nosso pastor e nós podemos atravessar dias como este, de pandemia, sabendo que o Senhor é aquele que nos supre, sabendo que o Senhor é aquele que não deixa faltar sobre os seus, que podemos recorrer ao Senhor, porque o Senhor estará conosco todos os dias das nossas vidas, sabendo que o Senhor é aquele que nos protege das adversidades da vida, sabendo que na Tua presença há abundância de alegria, sabendo que no Senhor, somos tão supridos. Entramos na Tua presença, Senhor, mais uma vez invocando então ao nosso bom pastor. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos do Senhor para o nosso pão de cada dia, nesses dias de coronavírus. Precisamos do Senhor para ter paz, nesses dias de coronavírus, para vencer as angústias e os medos desse momento. Precisamos do Senhor para não nos afastarmos de Ti, Senhor, como muitos têm se permitido esfriar no coração nesses dias. Mas, Senhor, guia-nos nos caminhos da justiça, restaura o nosso coração, aviva o coração dos irmãos, Senhor, que no Senhor, mesmo quando olhamos muitos caindo à nossa direita e à nossa esquerda, nós sabemos que o Senhor está conosco para nos proteger. Senhor, nos ajuda, Senhor. Clamamos por Ti, invocamos o Senhor, porque o Senhor é o nosso bom pastor e a nossa esperança está em Ti. Em nome de Jesus. O Senhor é o meu pastor e nada, nada, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me pra juntos das águas tranquilas.